Hoje é dia 12 de dezembro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui na Vibe Mundial nós celebramos saúde, que é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Nós conduzimos os destinos de nossa clínica, como médico, dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Que são doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo. Né? O esqueleto não é só osso. Né? É tudo isso. É osso, é músculo, é tendão, nervos, vasos e articulações. Nós cuidamos de todos os transtornos que decorrem desses sistemas. Né? E o acento principal sempre é dor e incapacidade física progressiva. Incapacidade física progressiva. Então, os pacientes que nos procuram, em geral, eles estão numa rota de piora do quadro clínico. São pacientes crônicos, sofredores de longa data. Entendeu? Essa é a grande maioria dos doentes que frequentam nossa clínica. Então, é comum em nossa clínica bengalas, muletas, andador e cadeira de rodas. Então, o nosso desafio é tirar esses pacientes da rota de piora da dor e piora da incapacidade física para uma rota de melhora das dores e melhora da incapacidade física. Entenderam? E tais pacientes, eles são eternos buscadores de alívio. Porque esses males maltratam muito o paciente. Não matam, mas maltratam. E se arrastam. Como doença crônica. A dor, que é o que mais leva o doente na busca de assistência médica, a dor, ela pode se manifestar em qualquer localização da economia do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas ou dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, cansaço, queimação, perda de força nas pernas, edema, inchaços, cãibras, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, nada escapa, em termos de localização, as dores dos transtornos musculoesqueléticos. Mas vejam vocês, na nossa cultura ocidental, se há doença ou doente, o médico tem que estar presente. E qual é a finalidade maior do médico na presença de uma doença? É fazer o diagnóstico da causa da doença. Porque somente ele vai obter uma cura se for removida a causa da doença. Mas vejam vocês, um paciente, numa entrevista, numa consulta médica, me disse: Doutor Rui Mercúrio, a medicina é muito paliativa e muito pouco resolutiva, né? Dizendo que a grande maioria das doenças que a ciência médica aborda, ela entra como um paliativo, mas ela não cura, não remove causa, entenderam? Veja, mas isso pode, sob uma ótica de defeito ou de problemas de ciência médica, mas também pode ser encarado como uma qualidade, ou seja, amenizar sinais e sintomas de uma doença sem ainda ter o diagnóstico.
Quem trabalha em pronto-socorro, nas portas de hospitais, sabe muito bem o que é a entrada de um doente que está sendo acometido de uma dor terrível e que nem sabe por que tem essa dor, por como ela apareceu, de que modo, o que aconteceu, não interessa. O médico precisa abordar imediatamente e tentar sedar esse paciente, amenizar essa dor. No mínimo para tirar a história clínica e saber o que aconteceu, por que apareceu isso, quando, o que, como. Entenderam? Então, uma das qualidades da medicina é justamente amenizar sinais e sintomas, né? Então, ela também é paliativa, muitas vezes. Mas vejam vocês, a medicina ocidental é a nossa medicina, onde eu fui formado pela gloriosa Escola Paulista de Medicina, é a medicina alopática, né? É a medicina do corpo físico e dos transtornos mentais. O corpo físico para 4 especialidades generalistas, né? Clínica médica geral, clínica médica geral cirúrgica, pediatria e geriatria. E são resolutivas, mas quando não resolve, mandam para os especialistas. Oftalmologista, ortopedista, neurologista, reumatologista, enfim. Uma pleiade de especialistas, porque a medicina é muito ampla, entende? Os especialistas têm mais chance, mais oportunidade de resolver problemas da sua área de atuação. Então vejam vocês, antes da medicina alopática, existia uma medicina chamada medicina oriental, que existe ainda, é óbvio, né? E para a medicina oriental, o ser humano não era só corpo físico e pensamento. Não. O ser humano era energia. E eles dão muito mais ênfase ao ser humano energia do que o ser humano físico ou o ser humano mental. Dizendo que a doença é uma mudança no padrão energético do indivíduo, né? Mas hoje a nossa medicina alopática, ela utiliza uma medicina vibracional, que é a medicina das frequências, a medicina das energias. Vejam vocês, um bom exemplo é a radioterapia, que é utilizada no tratamento de tumores. Então, a medicina alopática, hoje, utiliza fontes de energia com fins terapêuticos, né? Em minha clínica eu utilizo ondas curtas, ultrassom, né? Infravermelho, que são fontes de energia com fins terapêuticos. Entenderam? Então, hoje, a ênfase que se dá ao ser humano à energia não pertence só à medicina oriental. A nossa própria medicina ocidental hoje utiliza a acupuntura. A acupuntura nasceu na medicina oriental, que é uma terapia via energia. Entenderam? Então, de uma forma ou de outra, né, somos obrigados aqui a dizer que, segundo Newton, energia era uma coisa, matéria era outra. Mas aí vem um distinto senhor chamado Albert Einstein e diz, não. Energia e matéria é a mesma coisa. São estados diferentes. É como se fosse dizer água sólida ou gelo, água líquida e água a vapor. São estados diferentes da substância água. Mas nem por isso a natureza da água muda em diferentes estados. Então, matéria para Einstein seria uma energia concentrada. E energia seria uma matéria em expansão. Mas vejam vocês, nós estamos mergulhados num mar de energia. Entende? O nosso ambiente é energético. Entende? Nós temos... Você pode imaginar que o seu corpo físico é a tua silhueta.
né? Determinada pela pele. Não, nada disso. Você tem aura. Aura são padrões energéticos e flúvios de energia que estão em volta de você, do teu corpo. Tem seres dotados da capacidade de vidência que enxergam energias e são capazes de dizer, com a leitura da sua energia, onde você está doente. Se é no pulmão, se é no fígado, por exemplo. Entenderam? Então, nós somos seres energéticos, misturados e inseridos num universo de energia. Isso é exaltado hoje por uma física moderna, chamada física quântica, né, que é a física das energias, entendeu? Da energia atômica. Entende? A física quântica, ela também inclui, como expoente maior, a nossa consciência, como criadora da nossa realidade. Né? Existe uma cura chamada cura quântica. Né? A melhor definição de cura quântica é um modo de consciência chamado mente, que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entenderam? Tudo baseado em energia, em frequência. Em frequência. Vejam vocês. Se você tem um corpo físico com uma temperatura de 37 graus e você está inserido num ambiente de 20 graus, entende? O meio ambiente está sugando o seu calor. Entendeu? Ele está sugando, está passando calor de você para o meio ambiente. Mas se você está num ambiente de 40 graus, né? Se você está num ambiente de 40 graus, e você tendo 37 graus, entendeu? Entendeu? A tendência é o equilíbrio, ou seja, os 40 graus estão se empenhando em fazer você ter 40 graus. E o seu corpo não deixa. Porque os 37 graus são o nível de energia em que as melhores funções do corpo humano se processam. Entende? Por que essa temperatura? Não sabemos. O Criador deve ter as suas razões para colocar o nosso corpo, o interior do nosso corpo, numa temperatura de 37 graus Celsius. Entenderam? Então, tudo é energia. Por que você consegue falar num telefone celular sem fio? É mágica? Não. O som é energia. E ele se transmite pelo ar, que é energia. A energia está pululando no ar. Entenderam? Nós estamos metralhados por energia de todo jeito. Entendeu? Nas cidades grandes. As rádios, as frequências das rádios, das televisões, dos sinais, enfim, da telefonia, entende? É tudo energia. Energia, as lâmpadas fluorescentes, incandescentes, tudo é energia. Eletricidade que utilizamos a cada instante da nossa vida é energia. Nós não podemos nos livrar de energia. Entende? Não podemos nos livrar de energia. Tudo é energia. Entenderam? Pode falar no nome que você quiser. Energia térmica, eólica, energia elétrica, ondas eletromagnéticas, laser. Energia. Entende? Então, não é tão errado dizer que a doença é uma alteração no padrão energético do ser humano. Porque seguramente, quando estamos doentes, nossas energias estão diferentes. É diferente a energia de uma pessoa saudável para uma pessoa doente. Entenderam? E por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque, vejam vocês, se para a medicina oriental você é corpo físico, pensamento e energia, e para a medicina alopática tradicional ocidental você é corpo físico e mente, com sinônimo de pensamento, que não é verdade, mas enfim, é o modo de se expressar. Para a medicina espiritual, que dá nome ao nosso programa,
Você tem 7 saúdes, né? Ela exalta que você tem 7 saúdes. Mas você só pode ter 6 doenças. As 7 saúdes são saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Entende? Então, para os padrões da medicina espiritual, você precisa de dinheiro para viver nesse planeta. Por isso que existe uma saúde financeira. E o que é a saúde financeira? É a receita maior que a despesa. O que é a doença financeira? É a falência, é a inadimplência, é a insolvência. E isso tudo é exaltado pela própria medicina espiritual, que exalta a tua saúde física, que exalta a tua saúde mental, que exalta a tua saúde emocional, que exalta uma saúde afetiva, a saúde dos teus relacionamentos, né? E uma saúde social, que é a saúde do local onde você vive. Entenderam? Por exemplo, se você está vivendo num lugar onde há uma guerra interna entre 2 facções, entendeu? A tua saúde social vai mal. Entenderam? Se você vive num lugar tranquilo, onde possa trabalhar, criar seus filhos muito bem, tranquilamente, sua saúde social está boa. Entenderam? Entenderam? E para a medicina espiritual, tudo isso é importante. Então, quando a medicina espiritual diz você espiritualmente está bem, você tem que estar bem em tudo isso. Mas, como nós dissemos, tem 7 saúdes, mas só 6 doenças. Porque não existe a doença espiritual. É uma impropriedade você falar, ele tem uma doença espiritual. Não, não. Vejam vocês. A medicina espiritual é a medicina do padrão divino, de Deus. A medicina pela doutrina espírita é uma cura religiosa, como tantas outras existem, dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos, dos muçulmanos, dos judeus. Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês, saúde espiritual, vejam vocês, saúde espiritual é conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual. Entenderam? E onde buscar esse conhecimento espiritual? Tem faculdade do espiritual? Não, não tem. Tem professores para ensinar sobre o espiritual? Não tem. Eu busquei esse conhecimento nas religiões. Não consegui. Não consegui. Porque religião é uma coisa, Deus é outra. Entenderam? O espiritual é o relativo a Deus. Entende? Então, a cura espiritual, teoricamente, é a cura pelo poder de Deus, né? Pela tua fé. Entende? Entende? Mas não somente pela tua fé religiosa, não. Um ateu pode ter uma cura espiritual também, sem ser religioso. Entende? Então, vejam vocês, é importante vocês saberem, neste momento, nesta palestra, o que significa a verdade. Né? Vocês ouvem isso toda hora. Está escrito nos textos bíblicos. Está escrito a toda hora se usa a verdade, a verdade, a verdade, entende? Não, o que é a verdade no sentido mais transcendental, entende? Então eu vou dar a vocês a lição que 3 dos maiores mestres que pisaram nessa terra deram ao mundo sobre o que é a verdade. O que é a verdade, né? Mas eu vou adiantar para vocês. A verdade, na verdade, é o conhecimento espiritual. É você saber conhecimento espiritual. E como conhecer sobre o espiritual, se não tem faculdade nem professor? E se as religiões não são o caminho para o conhecimento espiritual? Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês, nós sempre buscamos conhecimento, estamos atrás dele. Quando criança, nossos pais nos puseram em escolas boas,
para que pudéssemos aprender, entende? E sempre estamos buscando conhecimento, em leituras, internet, enciclopédias, buscando conhecimento. Mas o conhecimento espiritual, não, você não busca. Ele busca você. Entendeu? Se você está assim, desejoso de conhecimento espiritual, silêncio, isolamento, contemplação e meditação. O conhecimento espiritual busca você, entendeu? Através de um sentido que você tem, extrasensorial, que se chama sexto sentido. O sexto sentido tem muitos nomes. Eu vou dar alguns que eu me lembro rapidamente, e você vai identificar um deles. Sexto sentido, primeiro sentido espiritual, primeiro sentido extrasensorial, intuição, pressentimento, pressentimento. Entenderam? Então, sentido da superconsciência. E ele tem um nome, pasmem. O nome mais bonito do nosso sexto sentido se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a comunicação pai e filho. Entendeu? É do além. Entende? É a comunicação que veio para os gênios. O que é um gênio? O gênio é o indivíduo que aciona o seu sexto sentido. Entendeu? Daí ele recebe esse rótulo de gênio. Então, a genialidade é a expressão do nosso sexto sentido. Entendeu? E a partir desse sentido que o conhecimento espiritual chega a nós. Então eu vou dar aqui o ensinamento que os 3 dos maiores mestres que pisaram nessa terra sobre conhecimento espiritual. Entre parênteses, verdade, com V maiúsculo. 500 anos mais ou menos antes de Cristo, o indivíduo, apelidado de Buda, o iluminado. E como era iluminado? Buda dizia, olha só, se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Veja vocês, isso é sobre conhecimento espiritual, entendeu? Se você está pronto, o mestre aparece. Mais uma das frases mais lindas de Buda é sobre o conhecimento da verdade. Buda, você abandonou um palácio cheio de mordomia, de riqueza, de conforto, para viver numa floresta fria, úmida, hostil, perigosa? Sair em busca da verdade. Entenderam? Então se deduz por Buda que a verdade não morava no palácio. Entenderam? A verdade é o conhecimento espiritual. Entenderam? 300 anos mais ou menos antes de Cristo, não um santo, mas um filósofo famoso chamado Sócrates. Sócrates dizia, o homem é escravo da sua ignorância. Mas ele é escravo da sua ignorância acadêmica, escolar, religiosa? Não. O homem é escravo da sua ignorância espiritual. Foi isso que ele quis dizer. E na era cristã, um indivíduo chamado Jesus dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenderam? Então, é isso que significa a verdade, no sentido transcendental. É o conhecimento espiritual. Ele busca você, se você é receptivo, se realmente você quer conhecimento espiritual. Ele busca você. Por isso que Buda também dizia, se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Entende? Então vejam vocês, a inteligência, a genialidade, ela é qualidade de todos nós seres humanos. Mas você precisa acioná-la, né? Você precisa fazer funcionar a coisa, entende? Senão, não adianta, entende? O seu eu não físico, nós repetimos aqui algumas vezes. Pensamento, mente, alma, consciência, alma e espírito. Pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Tudo isso é teu. Tudo isso você tem. Você é muito poderoso se você souber usar essas ferramentas.
entendeu? Mas hoje o nosso tempo aqui se esgotou. Prometo voltar a esse assunto, que é muito empolgante, muito interessante e muito realizador em termos da nossa própria consciência espiritual. Entendeu? Obrigado por toda essa atenção. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Eu tenho um WhatsApp, se quiserem perguntar. Meu WhatsApp é 11 9 8081 1500. Meu WhatsApp é 9 8081 1500, 1500. Espero que vocês todos sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima, obrigado.